Senhor, aqui Pastor Luiz Lima, na New Time Church em Marlborough, trazendo mais uma mensagem do Senhor para você. E hoje essa mensagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 3. Diz assim a minha versão: E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aqui um semeador saiu a semear. Nós vemos nessa parábola que é alguém que está cumprindo com a função para a qual ele foi chamado. Um semeador, aquele que foi chamado, saiu para semear. Ele saiu para cumprir o seu chamado. Nós vemos que o semeador nada mais é do que a pessoa chamada para colocar a semente em contato com o solo. O seu chamado não era para fazer a semente germinar, o seu chamado não era para fazer a semente crescer. Ele simplesmente foi chamado para colocar a semente em contato com o solo. Eis que o semeador saiu a semear. E o seu desejo era o quê? Que a semente atingisse um solo bom. Esse era o seu objetivo, que ela germinasse, crescesse e frutificasse. Mas o caminho da semente não está sujeito à vontade do semeador, por melhor que sejam as suas intenções. E esta é a primeira lição que nós tiramos desta parábola, que nós não controlamos aonde a semente vai cair. Na parábola nós vemos que, embora lançada com a intenção de atingir solo bom, algumas caíram sobre o caminho, à beira do caminho, aliás, outras sobre pedras e outras entre espinhos. E apenas algumas cumpriram o seu objetivo e alcançaram solo bom. Algumas sementes vão cair no lugar certo, outras vão cair no lugar errado. E na proporção mostrada na parábola, muitas vão cair em locais errados e apenas algumas em locais certos. Mateus 22,14 está escrito o seguinte: Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós vemos que a semente, ela foi interpretada pelo Senhor Jesus como a palavra do reino. Logo, o semeador é aquele que leva a palavra do reino. Os solos somos nós. Os solos são a maneira com a qual nós interpretamos a palavra do reino, a maneira pela qual nós recebemos essa parábola, essa semente. Então, por melhor que sejam as intenções daquele que está levando a palavra, ele não controla o efeito da palavra. Ele não controla como essa palavra vai chegar. Porque a semente vai ser lançada com o intuito de atingir o coração das pessoas, mas nem todas elas vão chegar a esse coração. Essa é a primeira lição que nós tiramos dessa parábola. Porque, embora lançada com um propósito, nem todas vão chegar ao seu destino. A segunda lição que eu tiro dessa parábola é que, isso por experiência própria, ao semear sementes de grama em alguns jardins, é que o semeador não tem controle na quantidade em que a semente cai em alguns lugares. Em alguns lugares vai cair muita semente, em outros lugares vai cair pouca semente. Você lança a semente em direção ao solo, mas o vento pode mudar a direção da semente. O movimento, quando eu lanço a semente, nem sempre vai ser igual. A maneira com que a minha mão abre ao lançar a semente, ela vai variar, porque eu estou caminhando e lançando a semente. Então, a quantidade de semente vai variar. E eu não tenho controle sobre isso. Por melhor que seja a minha intenção,
por maior que seja o meu propósito em lançar a mesma quantia em todos os lugares e atingir somente aonde eu quero, eu não tenho controle. Eu não tenho controle aonde a semente cai e eu não tenho controle na quantidade de semente que vai atingir o solo. Em alguns lugares, como eu disse, vai cair muita semente. Em outros lugares vai cair uma quantidade menor. Em alguns lugares será a quantidade ideal. Em outros será muito, em outras será pouco. Eu não tenho esse controle. A terceira lição que tiramos é que o semeador, ele não tem controle do tempo em que a semente vai demorar para germinar. E se ela vai germinar? Embora a semente seja a mesma, o tipo de solo é que vai determinar se essa semente vai germinar e quanto tempo ela vai levar para isso acontecer. Se nós fôssemos aplicar lógica a essa situação, o semeador ficaria desiludido e deixaria de semear. Por mais que ele lance a mesma semente com a melhor das intenções, como eu disse, ele não controla o local onde essa semente vai cair, ele não controla a quantidade de semente que vai atingir ao solo e qual solo será, e ele não tem controle no tempo em que vai demorar para que essa semente germine e cresça, ou se ela vai germinar e crescer. Ele não tem controle. Mas aqui está toda a diferença. Mesmo sem controle, mesmo com todas essas situações, o semeador continua semeando. Ele continua lançando a sua semente. Primeiro, porque isso é o seu chamado. Um semeador é aquele que foi chamado para colocar a semente em contato com o solo. Esse é o seu chamado. Segundo, porque o seu chamado não é ter controle sobre a semente, é simplesmente colocar a semente em contato com o solo. O seu chamado não é ter controle sobre o solo. O seu chamado é colocar a semente em contato com o solo. O seu chamado não é controlar o tempo de crescimento e a quantidade de frutos que essa semente vai dar. Repito, o seu chamado é colocar a semente em contato com o solo. Você que está assistindo esse vídeo agora foi chamado a semear. Um dia você disse sim ao Senhor Jesus. E caso você não tenha feito ainda há tempo de você fazer. Mas para aqueles que já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você foi chamado para ser um semeador. Haverá solo ruim? Sim, haverá. Haverá semente no lugar errado? Sim, muitas. Haverão sementes que vão demorar para germinar? Com certeza. Haverá sementes que não irão germinar? Também. Mas também haverão sementes que germinarão e, como o Senhor Jesus nos disse nessa parábola, darão frutos a 30, a 60 e a 100. Você foi chamado para ser um semeador. Você foi chamado para colocar a semente em contato com o solo. Quantas vezes você já pensou em desistir disso? Quantas vezes você já pensou, baseado nos tipos de solo que você encontra pelo seu caminho, baseado nos resultados que a semente tem proporcionado diante dos teus olhos, você já pensou em parar, já pensou em desistir? Mas eu repito, se um dia você disse sim ao Senhor Jesus, você foi chamado para ser um semeador. Você foi chamado para colocar a semente em contato com o solo. Pense nisso. Que o Espírito Santo possa fazer com que essas palavras germinem no seu coração.
Que o Espírito Santo possa te lembrar do teu compromisso, não é simplesmente dizer sim ao Senhor Jesus, mas levar a semente da palavra a outras pessoas, a outros solos, independente do que vai acontecer depois. O seu chamado é levar a semente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.